Pessoal, agora bom dia, né? Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre os casos de semelhança de triângulos, ok? Nós vimos que, como qualquer outro polígono, para que um triângulo seja semelhante, inicialmente a gente viu que ele tem que ter duas condições. Porque a primeira tem que ser da mesma forma, e triângulo com triângulo é da mesma forma, correto? Mas ele precisa ter os ângulos correspondentes, nós chamamos de ângulos homólogos congruentes, e os lados correspondentes proporcionais. São as duas condições, correto? Lembrando que a terceira, se é triângulo, né, a gente está trabalhando com dois triângulos, eles têm a mesma forma. Bacana. Só que agora a gente vai ver três casos de semelhança de triângulos, que normalmente se a gente analisar e identificar um desses três casos, a semelhança vai automaticamente estar garantida. O primeiro caso é o caso ângulo-ângulo. E eu estou trabalhando com semelhança. Não confunda com congruência de triângulos, que nós vimos no oitavo ano. Agora é semelhança. O triângulo não é igual. Um triângulo é maior, o outro é menor. Eles são parecidos, mas eles não são congruentes, eles não são iguais. Primeiro lembrete, ok? Então, o caso ângulo-ângulo é o seguinte. Olha o triângulo ABC. O que é que eu disse para vocês? Olha as marquinhas e olha aqui do outro lado. O ângulo B, ele é uma marquinha. Ele tem o mesmo valor do ângulo E, uma marquinha. O ângulo A, ele tem duas marquinhas. Ele tem o mesmo valor do ângulo D, duas marquinhas. Correto? Automaticamente, esse ângulo aqui, ó, que eu vou colorir ele para dar um destaque, ele vai ter o mesmo valor desse. Concorda comigo? Porque nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se esse é igual a esse, se esse é igual a esse, acabou. Automaticamente esse será igual a esse. Beleza? Por isso que a gente fala ângulo-ângulo. A gente não precisa falar ângulo, ângulo, ângulo. Porque se eu tenho dois, automaticamente o terceiro também será da mesma medida. Ok? Então, gente, se eu tenho dois ângulos congruentes, eu não vou precisar analisar os lados. Ok? Ah, Rogério, mas você falou que tem que ter os ângulos e os ângulos iguais e os lados proporcionais, os lados correspondentes proporcionais. Mas se os ângulos são do mesmo valor, automaticamente os lados correspondentes serão proporcionais. Tipo, o lado AB, olha como é que eu vou descobrir qual que é o correspondente. Ó. Entre uma e duas, AB está para ED, ou DE, uma e duas. Assim como o lado AC, ó, duas e o colorido. Duas e o colorido. Então, AC está para DF. Olha aqui, AC está para DF. E BC, uma e o colorido, está para EF, uma e o colorido. BC está para EF, ok? Isso aqui automaticamente vai dar o mesmo valor que eu vou chamar de K, que é a minha razão de semelhança. Pode até escrever aí. Só que eu não tenho os valores, eu só estou concluindo isso através dos ângulos. Então, se eu tenho dois ângulos congruentes, ó, esse igual a esse igual a esse, automaticamente eu posso garantir que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DF, pelo caso ângulo-ângulo. É um dos casos. O outro caso é o seguinte: lado, lado, lado. Ok? Observe que agora não tem nenhum ângulo, é diferente do primeiro. Se os lados correspondentes forem proporcionais, automaticamente os ângulos correspondentes serão congruentes. Beleza? Só que esse caso aqui vai garantir essa semelhança. Então aqui eu coloquei números para ficar melhor. Olha o triângulo ABC, vale 4, 5 e 3. Beleza? E olha o triângulo DF, 2, 2,5 e meio. Observe que cada lado desse triângulo maior é o dobro das medidas dos lados correspondentes do triângulo menor. 4 não é o dobro de 2? 5 não é o dobro de 2,5? 3 não é o dobro de 1,5? Então vai dar a mesma razão, ok? Eu não preciso conhecer os ângulos para falar que os dois triângulos são semelhantes pelo caso lado, lado, lado. Correto? Por quê? Porque se eu pegar, ó, eu estou falando que o AB ele é homólogo a DE. O que é homólogo? É os lados correspondentes, ok?
Eu estou falando que o AC é homólogo ao DF, que é o lado correspondente dele. E o lado BC é homólogo ao lado EF, que é o lado correspondente. Aí se eu pegar AB que vale 4, eu vou seguir aqui, ó. Se eu dividir pelo lado correspondente, que é o lado homólogo, vai dar 2. Ó. 4 dividido por 2, 2. Se eu pegar o lado BC, que vale 5, e dividir pelo lado correspondente dele, que é 2,5, também vai dar 2. Se eu pegar o lado AC, que vale 3, e dividir pelo lado correspondente dele, que vale 1,5, também vai dar 2. Ou seja, a minha razão é 2. Então, esse número 2 aqui, eu falo que é a razão de semelhança, igual a gente já tinha visto nos outros exercícios para trás. Correto? Só que, nesse caso, eu não preciso conhecer o valor dos ângulos. Se os lados correspondentes são proporcionais, o que eu posso afirmar? Triângulo ABC, que é o maior, é semelhante ao triângulo DF, que é o menor. Pelo caso, lado, lado, lado. Tranquilo? Então, os primeiros 2 casos estão prontinhos. Agora eu vou fazer um outro vídeo sobre o terceiro caso. Já volto.